Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Peter, eu sou professor do Instituto de Física aqui da Unicamp e nós vamos nos ver uma vez por semana nessas aulas chamadas Magnas para o curso de Física 2. Física 2 é um curso, uma disciplina que envolve vários temas, ok? Vocês já devem ter talvez dado uma olhada no livro do Halliday Resnick, de Física 2, e vocês veem que não tem toda aquela unidade que parece que tem o curso, a disciplina de Física 1, né, que é só mecânica, ou de Física 3, que é só eletromagnetismo. Física 2 aborda uma série de temas e que, em resumo, são esses aqui. Eu coloquei essa frase, essa pergunta provocativa, afinal, para que serve a massa? Porque, afinal, estamos em 2012, mais precisamente numa data posterior a 4 de julho, que foi o anúncio da descoberta possível do bóson de Higgs no LHC, e que tem tudo a ver com gravitação, uma matéria que foi dominada há mais de 3 séculos atrás. Vamos falar um pouco também dessa matéria que tem massa, tanto a dura quanto a mole, hard and soft, sabe? Porque nada é completamente rígido, mas, por outro lado, uma série de problemas nós abordamos como se ela fosse completamente rígida em algumas situações. Até chegar a um limite que são os fluidos, que isso aí não é nem soft, é fluido. E algo que a gente não dá a devida atenção quando a gente começa a estudar física, física de pequenas partículas, não tão pequenas quanto o bóson de Higgs, mas enfim, bloquinhos deslizando num plano inclinado e coisas assim, é que quando nós temos um monte desses corpos, aparecem propriedades interessantes que a gente dá o nome genérico de propriedades coletivas. E esse é uma parte absolutamente fantástica e muito diferente de todo o resto da física, que é a termodinâmica, que estuda basicamente o calor e suas transformações. E aí tem uma infinidade de temas muito interessantes, que a gente, às vezes, de ter um contato tão cotidiano, a gente não presta atenção neles, que são os motores, tem tudo a ver com mudanças climáticas e tem tudo a ver com teoria de informação. E, por fim, dentro desse estudo de propriedades coletivas de muitas partículas, nós vamos olhar para a teoria cinética dos gases, uma grande conquista intelectual do século XIX, e que, desse estudo do comportamento médio de um número muito grande de partículas, quando eu digo muito grande, eu estou falando do número de Avogadro, 10 a 23 partículas, nós podemos ver uma pista muito interessante da física moderna, que é o movimento browniano e, por fim, a origem da mecânica quântica. Okay? A origem da mecânica quântica, um grande dilema que não podia ser resolvido, está ligado à teoria cinética dos gases, e a gente vai explorar um pouco esse tema. E, por fim, mudei um pouco a ordem tradicional que aparece na maior parte dos livros-textos, nós vamos falar de vibrações e ondas. Se partículas e agregados de partículas que compõem a matéria sólida, os fluidos, a gente pode chamar de um tipo de ente físico, ondas é algo completamente diferente. E que a gente precisa entender muito bem para ter uma compreensão melhor do mundo no século XXI. Bibliografia, nós vamos distribuir no site da disciplina as listas de problemas, no qual vocês é um guia de estudos, ok? Também vamos, na medida do andar do semestre, disponibilizar artigos, textos que têm a ver com o conteúdo dessa disciplina e uma biblioteca de demonstrações e experimentos virtuais. Eu basicamente escolhi esses 3 sites aqui. Os 2 primeiros são realmente muito bons. O terceiro, ele ficou um tempo sem ser atualizado e ele não tem assim
um tratamento de imagem tão legal quanto os dois primeiros, mas tem coisas muito interessantes também. E os livros são os usuais, né? O livro texto, que é a ementa dessa disciplina, que é do Halliday Resnick, volume 2. Também o livro do Paul Tipler, que algumas partes da ementa dessa disciplina está no volume 1, a outra no volume 2. Um livro brasileiro do Moisés Nussensweig, que é muito bom, que é um pouco mais aprofundado, um pouco mais rigoroso que os dois primeiros, volume 2 também. E, para quem puder, The Feynman Lectures on Physics, que tem agora uma tradução para o português, é um texto realmente fantástico, inclusive de reflexão sobre a física e como ela se conecta com os outros saberes humanos. Curiosidades além do escopo da aula. E uma coisa que eu prezo muito, que são textos de divulgação científica. Tem dois editados na coleção Meio de Cultura, da editora da Unicamp. O Sol Morto do Rir, de Sérgio de Régules, que é um físico e divulgador de ciência mexicano. E 10 Teorias que Comoveram o Mundo, também um livro fantástico. Algumas delas serão abordadas aqui durante o semestre, de Leonardo Moledo e Esteban Magnani, que são dois cientistas argentinos. Ok? Ok. Então vamos começar o tema da aula de hoje, e que continuará na próxima semana, que é gravitação, massa e etc. O etc. é pela surpresa. Este olho aqui que vos observa, na verdade, é um desenho de um experimento no CERN, que eu acho muito bonito. É bastante atual, enquanto que aqui nós temos uma ilustração original de um livro de Robert Hooke, que foi um dos pais da física no século XVII. Lady Hooke, vocês devem lembrar, F igual a menos kx. Por que existe massa? Alguém já se perguntou? Se vocês entrarem no Google, Origem da Massa, vão aparecer primeiramente uma série de livros sobre macarrão e outras massas. Né? Mas o que eu estou falando é a massa no sentido da física. Ela tem uma origem. E durante muito tempo ela foi pensada como algo, simplesmente ela existe, pronto, acabou. Né? Mas ela tem uma origem. E talvez ainda seja a pergunta mais fundamental da física em aberto. Eu acrescentei um sinal de interrogação na imagem porque talvez esse mistério tenha sido elucidado há pouco menos de um mês atrás com a identificação do bóson de Higgs num experimento do LHC na fronteira entre a Suíça e a França, no CERN. Okay? Tudo começou no século XVIII. O século XVIII foi, embora a teoria da gravitação de Newton seja do século XVII, o século XVIII explorou esta equação que vocês estão vendo no quadro, que vocês já conhecem, ou seja, a expressão da força de atração gravitacional, que é proporcional ao produto das massas envolvidas e inversamente proporcional à distância ao quadrado entre essas massas. Isso explicou o universo conhecido ou observável daquela época. Okay. Mas Newton não se preocupava muito. E daí? Mas massa? Por que massa? Por que as massas se atraem? Essa é uma questão que ele encarou, embora, ele, obviamente, meio em segredo refletisse sobre isso, ele encarou, escuta, isto aqui explica a relação entre as massas e as forças que existem entre as massas. E nós vamos ver hoje quantas coisas isso pode explicar. Mas que a massa não é algo dado e que ela tem comportamentos misteriosos, veio no século XX com outra equação que vocês conhecem muito bem. Aliás, E igual a mc ao quadrado, top 1 ou 2, dependendo do ranking em tatuagens nos Estados Unidos. Sabiam disso? Assim, é uma das tatuagens mais pedidas. É obviamente que quem pede para tatuar não sabe direito o que ela significa,
mas ela virou um ícone, ok? Isso significa o quê? Que massa pode se transformar em energia, energia pode se transformar em massa. E todos vocês talvez já tenham ouvido falar de aniquilação de partículas que geram raios gamas e vice-versa. Então tem alguma coisa misteriosa. Mas tentar entender tudo isso levou à construção de teorias cada vez mais sofisticadas. E uma delas que parecia explicar tudo no sentido do mundo microscópico subatômico, é o chamado modelo padrão. Só que nesse modelo padrão tem uma coisa esquisita. As partículas não têm massa, né? Faltava um ingrediente, que é o famoso bóson de Higgs. Hoje já se especula que talvez tenham outros bósons. Não fiquem contentes que, ufa, agora está tudo explicado, por que não? Nós vamos ver na próxima aula que, na verdade, esse bóson de Higgs traz um alento para dar massa a apenas uma porcentagem muito pequena da matéria conhecida. Mas tudo bem. Se vocês quiserem entender como funciona, vamos ver se eu abro esta página aqui. Isso vai direto a uma página de divulgação científica, e aqui nós temos uma demonstração em analogia de como funciona o bóson de Higgs. Então imagina o primeiro cartoon aqui. São vocês, sentados esperando a vinda de alguém, quietinhos. Agora, de repente, entra um físico famoso, ou seja, eu saio e entra algum físico mais famoso. Tipo Stephen Hawking. E daí Stephen Hawking tenta se locomover e aí fica difícil, porque todo mundo vai querer se aglomerar nele, pegar um autógrafo, dizer um oi, dar um tchauzinho assim, ver se ele olha para ele e tal. Aí, de repente, a locomoção desse físico torna-se muito difícil. É como se ele adquirisse uma massa extra. Tá? Esse é o mecanismo de Higgs, tá ok? De criação de massa. Vocês são um campo que gera massa em outras partículas que aparecem aí. O legal, né, é que se alguém chega na porta e fala, ei, fulano está chegando, esse rumor também já cria uma situação em que a própria locomoção de vocês mesmos em relação a vocês mesmos fica diferente, ok? Isto aqui, o que acontece é um campo de Higgs, isso aqui seria uma partícula de Higgs. É vocês se amontoando e dificultando a passagem. Isso é uma analogia de criação de massa. Ir além disso significa uma matemática um pouquinho mais complicada. Aliás, não falamos nada de matemática aqui. Ok? Agora vamos voltar muito tempo atrás, que é a origem de toda essa discussão, que é a concepção geocêntrica do universo. Okay. A necessidade, primeiro a curiosidade, mas também depois a necessidade de observar o movimento dos astros, das estrelas, e depois algumas estrelas que pareciam se mover, que na verdade veio se descobrir depois os planetas, muito úteis para a medição do tempo, absolutamente vital para a construção da civilização, porque sem você saber a época certa de plantio e colheita, não íamos desenvolver as sociedades sedentárias como nós as conhecemos milênios depois que elas surgiram. Okay? E qual que é essa concepção geocêntrica do mundo? Todo mundo já ouviu falar. A Terra é o centro do universo, no caso, centro do sistema solar, e tudo gira em torno da Terra. A Lua, obviamente, gira em torno da Terra. Beleza, até aí vocês ganham 0,1, né? Se cair numa prova e tal.
Mas Mercúrio já é uma coisa esquisita, porque o Mercúrio orbita em torno da Terra, mas não dá para descrever o movimento de Mercúrio exatamente dessa forma. Então, o que aconteceu? Criou-se que Mercúrio orbita em uma órbita cujo centro orbita em torno da Terra. Agora sim eu consigo descrever o movimento de Mercúrio e dos outros planetas, sendo que o Sol não tem esse epiciclo, que é essa órbita extra aqui, ele giraria em torno da Terra. Aí tudo bem. Aí tudo bem, porque a Terra gira em torno do Sol. Então aí você pensar que o Sol gira em torno da Terra, afinal ele nasce de manhã e se põe à tarde, até aí tudo bem. O problema é descrever todas as outras coisas ao mesmo tempo. Bom, essa visão de mundo vocês atribuem normalmente a Ptolomeu, né, que foi quem realmente quantificou isso e permitiu que, a partir desta visão do mundo, do universo, a gente pudesse navegar, por exemplo. Haviam medidas, haviam posições desses astros, dependendo do tempo. Só que, tentando, portanto, a partir de observações mais precisas, voltar e checar seu modelo, Ptolomeu viu que, a Terra não poderia ficar exatamente no centro do universo. Então, a coisa ficou cada vez mais complicada. A Terra está aqui, na verdade, e essa órbita maior, que é deferente, não está centrada na posição da Terra, está um pouquinho para cá. Então, como é que se salvava a concepção do mundo? Não tem nada entre a Terra e esse centro do universo. Então, ufa, que bom. Havia um pouco de ideologia nessas crenças também, não é? Só que a ciência, ela caminha de uma maneira um pouco mais complicada do que a gente supõe ao ler, por exemplo, um livro-texto de física, né? Aqui, só por curiosidade, é a página onde, no livro De Revolutionis Orbium Celestium, de Copérnico, está descrito o sistema heliocêntrico, com o Sol no centro e as órbitas dos planetas conhecidos em volta. Órbitas circulares. Okay? Esta ideia de Copérnico, ela é fantástica, porque ela consegue explicar coisas muito difíceis de explicar via Ptolomeu, que é esse movimento chamado de laçada dos planetas. Se a gente observa o movimento dos planetas, eles fazem esse tipo de movimento assim. Isso é porque aqui a Terra está girando em torno do Sol e outro planeta está aqui, mas estão em velocidades diferentes. Então, às vezes, parece que o planeta passa para frente e depois ele volta para trás, né? Como está ilustrado nesse esquema aqui do slide número 13, e que depois vocês podem olhar com calma. E explicar isso do ponto de vista de Ptolomeu, é extremamente complicado. Então, essa é uma solução muito mais simples. A coisa interessante é que essa briga entre geocentrismo e heliocentrismo não é Ptolomeu falou que a Terra está no centro do universo, depois Copérnico diz que não. Na verdade, é uma indivinda histórica bastante longa. A primeira concepção conhecida é, de fato, de Eudóxio, que dizia que a Terra estava no centro do universo. Mas, não muito tempo depois, ainda na Grécia Antiga, Aristarco de Samos concebeu uma visão de mundo em que o Sol estava no centro do universo ou do sistema solar. E depois voltou para o geocentrismo, com Ptolomeu já na era cristã, que ele conseguiu de fato quantificar isso. E ficou por muito tempo, até que chegou Copérnico, e que propôs algo diferente. Só que Copérnico, ele vivia numa época muito interessante, em que a Igreja católica queria substituir o calendário juliano, pelo calendário gregoriano depois. Por quê? Porque
o solstício de verão, por exemplo, 21 de junho, que você pode medir, porque em determinadas latitudes não há sombra do sol ao meio-dia, estava 11 dias atrasado. Isso porque o nosso calendário, era construído de tal forma, supondo que a Terra dá uma volta em torno do Sol num dia, num número exato de dias. Na verdade, tem uns minutos de diferença lá para 365, e isso é compensado pelo ano bissexto, patati patatá. O patati patatá significa de que os anos bissextos, que são redondos, que nem 1600 e 2000, que seriam bissextos, deixam de ser bissextos. Se vocês olharem bem, 2000 era para ter sido bissexto, mas não foi bissexto. Para ter uma pequena correção do calendário gregoriano. Para construir um novo calendário naquela época, gregoriano por causa do Papa Gregório, que propôs isso, tinham-se que fazer novas medidas astronômicas mais precisas. E Copérnico sabia que as medidas disponíveis na época não eram precisas o suficiente, ele não se meteu nesse problema. Quem começou, é muito conhecido por fazer medidas astronômicas mais precisas, foi Tycho Brahe. E quando Tycho Brahe começou a olhar estas medidas, essas observações e tentar encaixar no modelo de Copérnico, a coisa não funcionava tão bem assim. E Tycho Brahe, curiosamente, propôs um sistema misto, que diz que algumas coisas giram sim em torno da Terra e outras coisas giram em torno do Sol. Então vocês veem que a concepção de mundo não é que tem uma ideia, depois vem uma outra, pronto, acabou, muito melhor do que a primeira, fim de papo. E aí a gente espera pela terceira. Existe muito esse vai e vem, e misturas também de ideias. Como é que esse problema foi resolvido? Novamente com muita paciência. E vocês conhecem, já ouviram falar desse sujeito, Johannes Kepler, que foi auxiliar de Tycho Brahe. E ele falou assim, as órbitas não se encaixam na ideia. Ele falou, bom, então eu tenho que procurar uma nova ideia. Sol continua no centro do sistema solar. Mas será que as órbitas são circulares? E aí que Johannes Kepler viu que tudo funcionava bem se eu admitir que as órbitas sejam elípticas, tendo o Sol num dos focos dessa elipse. E ele conseguiu observar com tanta precisão e enunciar 3 leis, as 3 leis de Kepler, que são leis empíricas. Recordando, porque eu acho que vocês já viram isso no ensino médio. Primeira lei, as órbitas descritas pelos planetas em redor do Sol são elipses com o Sol num de seus focos. Na descrição dessa elipse aqui, no slide 16, a gente tem então que eu posso ter o centro aqui do eixo maior, o Sol num dos focos, essa distância ao centro eu chamo de C, e esse meio eixo maior aqui de A, e eu posso definir a excentricidade dessa elipse, né? C sobre A. Quando essa excentricidade é 0, nós temos uma órbita circular, ok? E se nós, nessa tabela, observarmos aqui esses números de excentricidade, de fato eles são muito pequenos, eles são próximos de 0. Por isso que observações astronômicas mais grosseiras permitiam construção de modelos de órbitas circulares, aqui, tanto no sistema ptolomaico quanto no copernicano, né? Nós temos aqui, por exemplo, a excentricidade da órbita da Terra é 0,017, de Vênus, que é um planeta muito bem observável, menor ainda, 0,007. Marte já é um pouco maior, e de fato, ao observar o movimento de Marte é que levou a esta... o que está acontecendo por parte de Kepler?
Vocês observam que de Mercúrio é um absurdo, é 0,2, isso é enorme já, realmente já é uma elipse e tal. Mas Mercúrio não dá para observar muito bem, era difícil porque ele fica muito próximo do Sol. O problema foi levantado pela excentricidade de Marte, que ainda é pequena, mas de fato é 4 vezes maior que a excentricidade da órbita terrestre. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas, ok? O Sol está num dos focos dessa elipse, só que o movimento dos planetas varre áreas iguais em tempos iguais. E nós temos aqui uma animação, isso significa o seguinte, que a velocidade varia com a distância do Sol. Porque aqui o importante, eu não vou demonstrar isso, mas também não é tão complicado assim. O que importa aqui, como a força gravitacional, de atração gravitacional entre o Sol e a Terra é uma força central, vale a conservação do momento angular. Essa animação fica legal. Vocês estão vendo que essas raias são áreas iguais, tá? Representam áreas iguais, e quando o planeta se aproxima do Sol, o raio dessa distância é menor, então ele tem que aumentar a velocidade. Aí a distância aumenta, a velocidade orbital dele diminui. Se a gente lembrar, isso leva à conservação do momento angular. Ou melhor, desculpa, isso é consequência da conservação do momento angular, ok? E a terceira lei de Kepler? A terceira lei de Kepler é algo já bastante elaborado, é uma observação quantitativa muito importante, que diz que os quadrados, eu adoro essa frase, que eu nunca consegui decorar, os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas estão entre si como os cubos de suas distâncias ao Sol. Eu já vi muita gente tentando decorar essa frase, né? E olha que expressão estética maravilhosa desse texto razoavelmente complicado, que é a fórmula, a expressão matemática que nós temos abaixo. Ok? E aí essa tabela mostra que, de fato, se eu pegar aqui o período da órbita do planeta 1 e divido ao quadrado, divido pelo raio da órbita 1 em torno do Sol, por exemplo, é o cubo aqui embaixo, o T2 para cá, essas razões aqui, T ao quadrado sobre R ao cubo, têm que ser iguais para todos os planetas que orbitam em torno do Sol. E estão normalizados como a gente chama A1, que seria a distância em unidade astronômica, ou seja, a distância da Terra ao Sol é 1, e o tempo em anos terrestres é 1, então T ao quadrado sobre R ao cubo da Terra é igual a 1. Mas vocês veem que o tempo de órbita dos outros planetas e suas distâncias variam de tal forma que, uau, essa razão, de fato, é muito próxima de 1 nos valores das órbitas circulares de Copérnico. Então há uma pequena variação. Saturno, por exemplo, desvia até 12%. Muitas vezes a gente faz uma experiência em física e tem um erro de 12%, a gente fica todo feliz. Eu aposto que muitos de vocês já sentiram essa felicidade em Física Experimental 1. Okay. Mas se a gente busca um comportamento sistemático, isso talvez não seja bom o suficiente. E, de fato, os valores atuais, levando em conta que as órbitas são elípticas, essa lei de Kepler é, de fato, uma lei e não uma simples aproximação. Então, é possível fundamentar as leis empíricas de Kepler? Sim. Quem fez isso foi Isaac Newton. E ele descobriu, enunciou a lei universal da gravitação. Todas essas leis de Kepler, ou seja, o movimento dos planetas, podem ser explicados a partir desse comportamento estranho, eu vou chamar assim, das massas, que elas se atraem, né, proporcionalmente ao seu produto, a força de atração é proporcional ao seu produto, e
é inversamente proporcional à distância entre elas, né? R é a distância entre as massas, e esse versor aqui diz que esta força aponta na direção da linha que separa as duas massas, ok? E aqui nós temos um Gzão, que é a constante universal da gravitação, que tem toda uma história curiosa também. Mas vamos ver se a gente explora um pouco isso aqui melhor. E agora, embora esteja na projeção aí, vamos ver se a gente faz um pouquinho na lousa, que é o seguinte. Terceira lei de Kepler, por exemplo. Eu vou apagar esses endereços. Terceira lei de Kepler. Se eu deixar aqui essa ilustração, a gente pode ver o seguinte. Nós temos o Sol, ó, e temos um planeta numa órbita circular em torno do Sol, tá, ok? A distância entre o centro do Sol e o pequeno planeta eu estou chamando de R. Esse aqui é M grande, é a massa do Sol. E M pequeno, a massa do planeta. Ok? Muito bem. A força de atração gravitacional é menos Gzão, produto das massas, a distância entre elas. Só que essa é a força de atração. É como um barbante de uma pedra girando no movimento circular uniforme, ok? Então ela tem que ser igual ao quê? A força centrípeta, né, do planeta descrevendo esse movimento. Então é menos m v ao quadrado sobre r. Ok? Agora, qual que é esta velocidade? Bom, essa velocidade é o perímetro 2πr, né? É o perímetro de uma volta completa, dividido pelo tempo que demora essa volta completa, que eu vou chamar de T maiúsculo, né? Que é o período de uma volta em torno do Sol. Né? Se eu elevo isso ao quadrado e substituo aqui, o que nós vamos ter? Deixa eu apagar a fórmula sagrada. Nós vamos ter então o seguinte, que a força de atração gravitacional sobre este planeta vai ser igual a menos m sobre r aqui, e o v ao quadrado é 2πr, ao quadrado, r ao quadrado sobre t ao quadrado. Oh, eu exagerei aqui. Coloquei um r a mais, ao quadrado a mais. Muito bem, m corta com m, o sinal menos eu também posso deixar para lá. E aqui o que eu observo? Vou ter então que Gm é igual a... esse r ao quadrado vai aqui para cima, fica r à quarta, com esse e fica r ao cubo, aqui em cima, aqui embaixo fica t ao quadrado, e ainda sobra um 4π ao quadrado aqui, que eu vou jogar aqui embaixo. Pronto. Terceira lei de Kepler. O raio da órbita ao cubo dividido pelo período da órbita ao quadrado é igual a uma constante. 4 é uma constante, ninguém discute. Π é uma constante, ninguém discute. G é a constante universal da gravitação. E m maiúsculo é a massa do Sol. Por exemplo, se nós estamos pensando nas órbitas dos planetas.
Agora, se nós pensarmos nas órbitas de todos os satélites em torno da Terra, né, seja a Lua ou os satélites artificiais, eles também obedecem exatamente essa mesma lei, só que no lugar da massa do Sol aqui, entra a massa da Terra. Ok?